O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou hoje que o estado vive uma epidemia de dengue. Já são quase 50 mil casos e 4 mortes pela doença. Segundo o governo estadual, o número de casos na região metropolitana 1, que inclui a capital e a Baixada Fluminense, é 20 vezes maior do esperado. Na semana de 4 a 10 de fevereiro, o número de casos nessa região chegou a 5.463, quando o esperado eram apenas 268. Por conta do avanço da doença, o estado criou um centro de operações de emergência para ampliar e agilizar a organização de estratégias de vigilância contra a doença. Para a gente entender melhor a situação no Rio de Janeiro com relação à dengue, a gente vai entrevistar o subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde no estado, Mário Sérgio Ribeiro. Mário Sérgio, muito boa noite para você. Nos ouve bem agora? Sim, muito bem. Desculpe aí. Imagina, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar da conversa. Eu gostaria que você começasse explicando para quem está acompanhando, por favor, por que é importante o estado decretar epidemia de dengue. O que muda com isso? Na verdade, a decretação ela ajuda, inclusive, na mobilização das pessoas, ajuda na mobilização dos recursos. A secretaria pode requisitar recursos extras para o Ministério da Saúde. Ela pode, inclusive, facilitar os processos, acelerar os processos de aquisição em caso de necessidade de abrir um processo de emergência. Fica mais fácil a gente conseguir fazer isso. Então, assim, a situação de emergência, inclusive, ela, como eu falei, o principal é ligar o alerta, né, sobre a situação no estado do Rio de Janeiro, para que a população entenda, para que todos nós, né, entendamos que esse é um momento de esforço de toda a coletividade. Mário Sérgio, uma boa noite da minha parte também. Existem cidades que te preocupam mais ou que preocupam mais o estado? A gente falou do Rio de Janeiro, falou da região metropolitana. É possível dizer que há uma escala de preocupações momentâneas quanto ao estado e aonde agir mais rapidamente? Para dizer a verdade, hoje nós temos apenas 2 regiões que estão com um número bem abaixo, né? Do que, diferindo das outras 7 regiões. Nós temos 9 regiões de saúde no estado, 7, né, estão com situação bem preocupante. Então, são vários municípios, a gente acredita aí que em torno de 50 municípios ou mais já tem uma situação bastante preocupante, com taxas de incidência alta, e a gente tem acompanhado, né, através do nosso sistema de inteligência em saúde, diariamente, essa movimentação dos dados para ver para onde essa doença, para onde ela vai estar se deslocando, né? Alguns municípios, por exemplo, já começam a ter uma redução, porque começaram em dezembro, como no caso de Resende, por exemplo, mas outras cidades começam a transmissão na região serrana do Rio, na região do Centro-Sul, parte da região da Baixada Litorânea, é uma região muito frequentada nesse período de verão. Então, assim, a gente tem uma preocupação na maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Mário Sérgio, eu trabalhei durante um bom tempo como repórter no Rio de Janeiro e percorrendo ali principalmente as regiões, as comunidades da capital e também as cidades da Baixada Fluminense. O que a gente observa é que há um problema crônico relacionado a saneamento básico, né? A gente tem nas cidades da Baixada Fluminense os piores índices de saneamento do país. Cidade como São João de Meriti, por exemplo, tem pouco mais de 6% apenas do esgoto tratado. Há uma relação direta desses problemas de saneamento básico com o aumento também do número de casos de dengue? Quando a gente fala em saneamento, a gente geralmente pensa muito no esgoto, né? Mas a gente também tem que pensar na questão do acesso à água potável, né? Que muitas das vezes ela é intermitente e isso leva as pessoas a fazerem um armazenamento de água dentro de suas residências, principalmente aquelas comunidades que não têm água regular, né? Regularmente. Então, isso preocupa, sim. O saneamento, ele tem... a dengue tem uma relação muito forte com a pobreza, né? Com as condições econômicas da população, e ela afeta, na sua maioria, essas populações que têm dificuldade, por exemplo, de acesso à água de qualidade, e elas são obrigadas a armazenar. É importante dizer que esse é um criadouro que ele é predominante. Quando eu falo criadouro, é o lugar onde o mosquito tem a sua preferência para colocar os seus ovos. E, na maioria das vezes, a gente também não tem como impedir que a pessoa faça, né, o armazenamento da água, porque ela precisa da água para fazer a limpeza, para fazer a alimentação, para fazer a sua higiene pessoal. Então, infelizmente, o saneamento ele impacta bastante na questão
da dengue no estado, no Brasil inteiro. Mário Sérgio, além da dengue, que é uma preocupação, a gente também tem visto aumentarem os casos de Covid. Como é que a Secretaria vai trabalhar com isso? Há uma preocupação de olhar também, ao mesmo tempo, esses níveis elevados de Covid? Sim, nós monitoramos todas as doenças, né, que se manifestam de forma explosiva, né? A gente viveu uma pandemia recente, a dengue ensinou durante muitos anos nas suas grandes epidemias, mas a Covid ensinou muito mais, né? Por ser uma doença com muito maior letalidade, e vocês todos acompanharam o número de óbitos no país e no mundo. Então, a gente monitora essas duas doenças nesse momento e a gente observa, de fato, que a Covid tem aumentado, tem tido uma frequência bem maior do que vinha acontecendo no final do segundo semestre de 2023. Mas a gente monitora as duas doenças e tem já uma expertise que a gente acumulou durante a pandemia, né, de como lidar com as duas doenças, na verdade. De fato, isso dificulta bastante o sistema de saúde, o serviço de saúde. A gente já tem algumas dificuldades, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que conviver com as duas. Eu acho que a população também já tem ciência de como se prevenir dessas doenças. É importante destacar isso, que ambas vão requerer uma atividade, uma proatividade da população para aderir, né, às campanhas de comunicação que serão feitas, aderir ao chamamento, por exemplo, das mídias, né, da imprensa em geral. O trabalho de vocês é muito importante de disseminar essa informação por todos os lugares, para os ouvintes, né, para aqueles que acompanham o programa. Então, a gente, de fato, vai ter um grande desafio se a Covid mantiver essa tendência de aumento junto com a tendência de aumento da dengue. Mário Sérgio, muito obrigada, viu, pela sua participação, por todos os seus esclarecimentos. Uma ótima noite para você.